Olá pessoal, tudo bem? Bom, na última aula a gente estava falando então sobre o metabolismo celular, né, de como o nosso organismo obtém energia, né, ou seja, de como ele obtém ATP. A gente tinha parado na segunda etapa, que era a etapa a síntese de acetil-CoA. Né, então a gente pegou o ácido pirúvico, né, que é o piruvato, que a gente produziu na primeira etapa, que era a glicólise, e quebrou ele num pedacinho menor e transformou ele em acetil com a enzima A. Agora a gente vai dar continuidade, a gente vai entrar no ciclo de Krebs, tá? Então vamos continuar. Deixa eu diminuir aqui meu rosto. Pronto. Então, só voltando, ó, na segunda etapa a gente tinha produzido dois acetil-CoAs, duas moléculas, né, de gás carbônico e duas moléculas de NADH. Então agora a gente vai entrar no ciclo de Krebs, tá? Eu aposto que a hora que eu coloquei essa imagem aqui você já deve ter pirado aí, porque realmente o ciclo ele é bem grande, né? Ele tem muitas moléculas que fazem parte aqui desse processo até gerar o ATP. Mas vamos com calma que a gente vai entender. Ó, essa primeira parte aqui é essa parte que eu expliquei aqui anteriormente. É a segunda etapa, né, da transformação do piruvato em acetil com a enzima A, tá? Então lá a gente teve lá o ácido pirúvico, né, teve todas as transformações e se transformou lá em acetil-CoA, né, na enzima, na molécula, né, acetil-CoA. Essa enzima aqui, essa molécula, ela vai entrar dentro do ciclo de Krebs para dar continuidade no processo de obtenção de energia. Tá, então lembrando, todo esse processo que a gente está fazendo começou lá na glicólise, onde a gente quebrou a glicose para gerar energia, para gerar ATP. Então o intuito disso daqui tudo é para gerar ATP, para gerar energia, tá? Lembrando que essa parte aqui agora, ela vai acontecer dentro da mitocôndria, tá? Então vamos lá. Então aqui a gente teve a entrada da molécula acetil-CoA dentro do ciclo. Quando ela entra dentro aqui do ciclo, ela vai se unir aqui a essa enzima que chama ácido oxalacético, tá? Então ela vai se unir a essa molécula. Então uma molécula de acetil-CoA que tinha 2 carbonos vai se unir com essa outra molécula que tem 4 e vai gerar uma molécula que tem 6 carbonos, né? 2 mais 4, 6. Então gerou essa molécula aqui, ó, que chama ácido cítrico. Essa molécula aqui agora ela tem 6 carbonos, tá? Então juntamos 2 do acetil mais 4 do ácido oxalocético, tá? Nessa junção aqui, a enzima que a gente tinha aqui, ó, a CoA, ela vai ser liberada, tá? Então essa enzima vai ser liberada, né, para o citoplasma aqui, e a gente vai ficar só com os carbonos aqui, que são a junção do acetil com o ácido, tá? Formando o ácido cítrico. Beleza, então a gente teve a primeira parte aqui, que é a entrada, né, do acetil dentro do ciclo de Krebs. Né? Então ele se uniu aqui e formou essa molécula. Essa molécula aqui do ácido cítrico, né, que tem 6 carbonos, ela vai sofrer uma descarboxilação, né, ou seja, ela vai perder um carbono, né, então de 6 ela vai passar a ter 5, e esse carbono que ela perde aqui, ela perde em forma de gás carbônico, tá? Porque todo esse processo aqui, ele acontece na presença de oxigênio. Então, automaticamente, quando ela perde um carbono aqui, esse carbono vai se unir ao oxigênio e vai formar um CO2, tá? Então, aqui o ácido cítrico vai perder um carbono, né? Então, de 6, ele vai passar para 5 carbonos, né? Então, ele vai virar o ácido cetoglutárico, né? É um nome bem dificinho. O ácido cetoglutárico, né? Agora ele vai ter 5 carbonos. Só que nessa perda aqui de carbono, né? Quando a gente perde carbono, a gente libera energia. Então a molécula de NAD que estava presente aqui vai capturar esse elétron que foi liberado na energia e vai se transformar no NADH, tá? Então a gente teve a quebra aqui, perdeu um carbono, e na quebra formou o NADH. Então agora, a gente vai ter uma molécula aqui que chama ácido cetoglutário, né? Essa molécula aqui, agora ela tem 5 carbonos. Ela vai acontecer a mesma coisa com ela vai sofrer novamente uma quebra, ela vai perder um carbono, né, através da descarboxilação, e esse carbono vai se unir com o oxigênio que está presente aqui da respiração e vai formar um CO2. Nessa perda vai ser liberado aqui energia, só que aqui nesse momento, quando é liberada a energia aqui, além de formar um NADH aqui, porque tinha uma molécula de NAD aqui que capturou esse elétron e formou um NADH, a gente vai ter uma molécula de ADP também que vai se ligar ao fosfato, que vai ser liberado formando um ATP. Tá? Então nessa quebra aqui de uma molécula de 5 para 4 carbonos, vai ser liberado então energia, essa energia vai ser capturada pelo NAD e vai se transformar no NADH. Lembrando que o NADH é uma coenzima, né, que captura elétron, vocês lembram que eu expliquei na última aula? O NADH é uma coenzima que vai capturar energia, ele serve para capturar energia.
E o ADP é uma molécula de fosfato, né, que juntando com mais um fosfato forma um ATP, né? Então, beleza, a gente quebrou novamente aqui e a gente teve a formação, então, de um NADH e de um ATP. E de uma nova molécula, né, que agora tem 4 carbonos, que a gente chama de ácido succínico, né? O ácido succínico, ele não vai quebrar novamente o carbono, né? A partir desse momento aqui, você vai sempre manter com 4 carbonos. O que vai acontecer aqui é que o ácido succínico vai sofrer uma desidrogenação, ou seja, ele vai perder hidrogênio. Nessa perda de hidrogênio, ele vai liberar energia também. E aqui vai surgir uma nova molécula que chama FAD. O FAD é igual ao NAD. A única diferença é que o FAD ele consegue carregar um pouco menos de energia. Né? Então, nessa quebra aqui, nessa desidrogenação, né, no momento que ele perde hidrogênio, é liberado um pouco menos de energia do que foi liberado anteriormente. Então, aqui a gente tem uma molécula de FAD que vai capturar essa energia e vai se transformar num FADH. Tá? Então, esse FADH é uma coenzima também que vai capturar a energia e ela vai carregar essa energia. Então, beleza. Então, aqui a gente teve uma desidrogenação, liberou hidrogênio, liberou energia, o FAD capturou essa energia e se transformou num FADH. Agora a gente tem uma molécula que chama, no caso depois dessa transformação, a gente vai ter uma molécula que chama ácido málico. O ácido málico vai acontecer a mesma coisa. Ele vai sofrer mais uma desidrogenação, ele vai perder elétrons, vai perder hidrogênio. No caso aqui a gente vai ter uma molécula de NAD que vai capturar essa energia, transformando numa molécula de NADH. E a gente vai ter a transformação novamente, né, em ácido oxalocênico, né, oxalocético. Então aqui a gente teve uma transformação, recapitulando, né, desde esse momento aqui da etapa 4, aqui a gente vai ter uma molécula que tem 4 carbonos, e ela vai permanecer com 4 carbonos, aqui ela não vai perder mais carbono. Então a gente quer transformar esse ácido succínico em ácido oxalocético. Para fazer isso, essa molécula vai sofrer desidrogenação, vai perder elétrons e vai perder hidrogênio, e as moléculas que estão aqui fora vão capturar esses elétrons e se transformar. Então na primeira quebra aqui a gente tem uma molécula de FAD que capturou e se transformou num FADH, depois a gente teve uma outra molécula de NAD que capturou a energia e se transformou no NADH. E aí a gente teve a transformação novamente no ácido oxalocético. Então esse ácido aqui ele vai continuar o ciclo. Ele vai capturar aqui mais uma molécula de acetil, vai se transformar de novo em ácido cítrico e assim por diante. Né? Então esse ciclo ele sempre vai ser dessa forma. A gente vai ter aqui a união do ácido oxalocético com acetil, né? Vai transformar no ácido cítrico, a partir daí ele vai perder carbono 2 vezes, e depois ele vai perder só hidrogênio, né? E nessas perdas todas de carbono e de hidrogênio vão ser sempre liberados energia, vai ser liberado hidrogênio, né? E essa energia que esse hidrogênio que são liberados vão ser sempre capturados pelas moléculas de NAD e pelas moléculas de FAD, beleza? Então aqui no final dessa primeira etapa aqui do ciclo de Krebs, a gente vai ter formado aqui, ó, 6 NADH, 2 ATP, 2 FADH, 4 CO2, 2 CoA, né, que seria a molécula de CoA, né, que é da enzima que a gente quebrou aqui no início, e 6 hidrogênio. Mas por que a gente tem isso tudo aqui? Né? Se a gente for contabilizar aqui o que eu falei, na verdade não tem isso, tem a metade. Mas a gente tem que lembrar que aqui no ciclo anterior a gente formou 2 moléculas de acetil-CoA. Então essas 2 moléculas de acetil-CoA vão entrar nesse ciclo e acontecer 2 vezes esse ciclo. Né? Então o resultado que a gente tem desse ciclo aqui ele é multiplicado por 2. Então esse é o resultado que a gente vai ter, tá? Depois a gente tem a etapa 4. A etapa 4 é a cadeia respiratória, ou a gente pode chamar também de fosforilação oxidativa, né? Porque é o momento onde o fosfato vai se oxidar, tá? Então aqui a gente vai pegar todos esses NADH e esses FADHs que foram produzidos nesses 3 ciclos anteriores e transformar eles em ATP. Aqui a gente vai ter, nesse momento agora vai acontecer, aqui a gente estava dentro da mitocôndria, né? Agora neste momento aqui a gente vai estar dentro dessa membrana aqui da mitocôndria, né? Dessa membrana interna da mitocôndria. Aqui nessa membrana a gente vai ter algumas proteínas nessa membrana que vão fazer esse processo de transformação. Então a gente tem aqui, ó, a NADH desidrogenase, a succinato desidrogenase, o citrato citocromo C, o citocromo oxidase e o ATP sintase, tá? Então são aqui, na verdade a gente tem aqui 4 proteínas e uma enzima, tá? Então o que vai acontecer? O NADH e o FADH que foram produzidos nesses ciclos todos, eles vão passar por esse processo aqui para se transformar em ATP. Então aqui o NADH vai entrar dentro da proteína NADH desidrogenase
e o FAD vai entrar na proteína que a gente chama de succinato desidrogenase. Tá? Então cada proteína vai fazer o processo de quebra do NAD e a outra do FAD. Nessa quebra aqui vai ser liberado hidrogênio, né? Ou seja, esse NADH que vai ser quebrado vai se transformar em apenas NAD, e o FADH vai perder esse hidrogênio e vai se transformar em apenas FAD. Esse hidrogênio que vai ser liberado aqui nessa quebra, ele vai permanecer aqui por um tempinho, tá? Nessa quebra aqui onde vai ser liberado esse hidrogênio, também vai ser liberado elétrons, ó. A gente vai ter vários elétrons que vão ser liberados aqui. Esses elétrons, eles vão ser sempre capturados pelo O2 que vai estar presente aqui. Lembrando que a gente está na mitocôndria, que sempre vai ter oxigênio, né? Porque a mitocôndria, ela sempre vai receber oxigênio através da corrente sanguínea. Né? Então, esses elétrons aqui, eles vão ser sempre atraídos pelo oxigênio, e eles vão passar através de todas essas proteínas aqui, ó. Então, vocês percebem, ó, nesse caminho rosa aqui, ó, o elétron que saiu aqui do NADH vai em caminho ao O2 através de todas as proteínas, e o elétron também que saiu aqui do FADH também vai percorrer as proteínas até chegar ao O2, né, para ele se transformar em um H2O. Mas o que acontece? Nesse processo, quando o elétron vai passar por todas as proteínas aqui, ele vai fazer com que o hidrogênio saia para fora dessa membrana. Então o hidrogênio ele vai para a parte externa da membrana da mitocôndria, devido a essa energia desse elétron que passou aqui através das proteínas. Na parte externa, então, a gente vai ficar com uma carga positiva, no caso dos elétrons aqui, dos hidrogênios positivos que a gente vai ter. E na parte interna da membrana, a gente vai ficar um pouco negativo, né, porque a gente não vai ter esses elétrons aqui. Então o que vai acontecer? O hidrogênio que estava aqui, ele que vai fazer essa conversão do ATP. Então a gente pegou as duas moléculas aqui de NAD e de FAD, a gente quebrou elas e liberou esse hidrogênio. Esse hidrogênio foi para fora da membrana e ele vai voltar novamente para dentro. Só que para ele voltar para dentro da membrana, ele vai passar aqui através dessa enzima que chama ATP sintase. Então, no momento que o hidrogênio passa por essa enzima aqui, ela vai fazer com que essa enzima gire, ela vai girar, ela vai ter como se fosse um motorzinho, ela vai girar, e aqui ela vai produzir energia. Então, esse hidrogênio que vai entrar aqui vai transformar os ADPs que estavam aqui presentes em ATPs. Então, todos os NAD, todos os FADs que a gente teve ao decorrer de todos os ciclos vão passar por todos esses processos, e aí todos eles vão perder o hidrogênio e vai perder elétrons, e eles vão passar por essa enzima aqui, que é a ATP sintase. E é nessa enzima que funciona como um motorzinho, porque ela vai girar, onde a gente vai ter algumas moléculas de ADP que vão ganhar um fosfato e vão se transformar em ATP. Tá? Então o ATP, depois que ele é transformado aqui, depois que o ATP ele é transformado aqui, ele vai sair dessa molécula de mitocôndria, né, dessa célula de mitocôndria. Então ela vai sair aqui da membrana da mitocôndria e ela vai para outras células, né? Vai ser energia utilizada para outras células. E o NAD e o FAD que a gente utilizou aqui, que a gente quebrou, tirou a energia deles, né? Tirou os elétrons, tirou o hidrogênio, ele volta para os ciclos anteriores para participar de novo, né, dos ciclos de Krebs, do ciclo lá da glicólise. Né? Então esse NAD e esse FAD vai voltar para as etapas anteriores. Aqui é importante a gente lembrar, então, que todos os NADs e todos os FADs que a gente produziu em todos os ciclos vão passar nessa última fase. Então, cada NAD que a gente tem aqui, o NADH, ele vai produzir 3 ATPs. E cada FADH que a gente tem vai produzir 2 ATPs. No final, contabilizando todos os NADs e todos os FADs que vão passar por esse ciclo aqui, a gente vai ter a produção de 36 ATPs no final, tá? Então, a produção energética que a gente tem no ciclo da respiração é de 36 ATPs. Então, a gente teve lá o ciclo que começou pela glicólise, né? Vamos só recapitular. Cadê? Então a gente teve o processo que começou aqui pela glicólise, onde foi quebrado várias vezes aqui, transformando ela em 2 moléculas de ácido pirúvico. Nessas quebras aqui geraram vários hidrogênios, geraram vários ATPs. Depois, na segunda etapa, na síntese do acetil-CoA, a gente pegou esse ácido pirúvico que a gente produziu, né, na primeira etapa e vai transformar em ele acetil-coenzima A. Nessas quebras aqui também, vai gerar mais energia, vai gerar mais NADH. Depois ele vai entrar aqui no ciclo de Krebs, né, esse acetil-CoA, vai se juntar com o ácido oxalocético e ele vai sofrer várias quebras de novo aqui de carbono, depois quebras de hidrogênio, e nessas quebras todas liberam mais energia e mais coenzimas NAD vão capturar esses elétrons e se transformar em NADH, assim como o FAD também. Depois, na última parte, né, que vai ser dentro da membrana da mitocôndria, a gente vai pegar todos esses NADs e todos esses FADs que a gente produziu e vai transformar eles em ATP. Então eles vão ser quebrados novamente nessas proteínas, vão liberar esses hidrogênios
e os hidrogênios vão passar pela enzima ATP sintase, transformando o ADP em ATP. Então aqui no final a gente vai ter a produção de 36 ATPs, tá? Então o ciclo, ele parece que ele é muito grande, ele parece que ele é muito difícil, mas dá pra gente resumir ele um pouquinho, né? É só a gente pensar que todas essas moléculas que a gente está quebrando, os carbonos, quebrando os hidrogênios, vão sempre liberar energias que vão ser capturadas pelas coenzimas de NAD e FAD, e no final essas coenzimas de NAD e FAD vão ser quebradas novamente para gerar o ATP, tá? Então beleza, a gente conseguiu entender como que funciona todo esse ciclo. A última parte que falta agora da geração de energia é a parte do ciclo de fermentação, que é a parte que não ocorre com a presença do oxigênio, tá? Mas a gente vai deixar para uma próxima aula, para que vocês não confundam com tudo que a gente falou nessa aula. Então eu quero que vocês façam pelo menos o exercício número 1, que está na página 31 e 32, que é dessa aula 26, tá? Que é essa parte que a gente estudou agora. E os adicionais 53, 55, 56 e 57, que é para vocês fixarem esse conteúdo. Se vocês tiverem dúvida, pode me mandar e-mail que eu tiro as dúvidas de vocês. Mas eu garanto para vocês que essa parte não é tão complicada, vocês têm que entender apenas que são várias quebras para gerar energia, tá? E você tem que, no caso, vocês têm que entender quais são essas quebras e como elas funcionam. Então, qualquer dúvida, vocês podem olhar o vídeo de novo, coloca várias vezes aí até vocês entenderem, e as dúvidas que vocês tiverem, pode mandar no e-mail, tá bom? Então, muito obrigado por essa aula e até a próxima aula, pessoal!